Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Machado. Nós vamos continuar com nossas aulas de revisão para o concurso da Caixa 2024. Gente, nós vamos trabalhar hoje com a parte do subsistema de intermediação. Vocês lembram que lá no iniciozinho a gente estudou sobre dois sistemas. Um é chamado subsistema normativo, que faz as normas para o sistema financeiro, e o outro de intermediação, que é onde nós vamos entrar, são as empresas, tá? Ou as instituições financeiras que obedecem às normas, ou seja, que seguem as regras determinadas pelos órgãos normativos. Essas instituições, nós vamos começar com as instituições chamadas de monetárias ou bancárias. Isso aqui já caiu em prova algumas vezes. E o que eles pedem disso aqui na hora da prova? Eles pedem para que você saiba identificar, basicamente, uma instituição monetária ou não, tá? Eles vão perguntar assim, eles vão colocar assim, Banco do Brasil, ela é uma instituição monetária? A Caixa, ela é uma instituição monetária? Caixa Econômica Federal. O BNDES, ela é uma instituição monetária ou não? Então, eles vão trabalhar com essas ideias, tá? Aqui, de que essas instituições, elas vão perguntar se essas instituições são monetárias ou não. E aí, como é que a gente vai fazer para identificar na hora da prova, tá? Que é uma questão considerada extremamente fácil. Eu tenho que identificar o seguinte, ó. Aqui diz que as instituições monetárias, elas são captadoras de depósito à vista. Então, o que identifica uma instituição monetária? Identifica porque essa instituição monetária, ela abre uma coisa chamada conta corrente. Então, isso vai ser determinante para eu saber se é uma instituição monetária ou não monetária. Então, eu vou olhar para aquela instituição ali, que vai aparecer na prova, e eu vou olhar, essa instituição abre conta corrente? Então, ela é monetária. Agora, qual é a característica básica aqui de uma instituição que abre conta corrente? A característica básica dela é entregar para as pessoas uma coisa chamada cheque, tá? Que hoje em dia até a gente pode dizer que está meio que em desuso. Pior é que muita gente ainda usa cheque. Mas assim, se uma conta, se uma instituição, ela dá talão de cheques para os seus clientes, então eu posso dizer que ela é uma instituição monetária. E vamos lá para já fazer uma questão como é que poderia cair na hora da prova. Eles colocam assim na hora da prova, ó. Banco do Brasil. Aí eu tenho que ir lá marcar. É uma instituição monetária? Ela lhe dá talão de cheque para os seus clientes? Sim, então é uma instituição monetária. A Caixa Econômica Federal dá talão de cheque para os seus clientes? Dá talão de cheque para os seus clientes. O BNDES dá talão de cheque para os seus clientes? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu nunca vi um cheque, um talão de cheques do BNDES. Então, nesse caso, ele não é considerado uma instituição monetária ou bancária, mas ele é uma instituição que não é monetária, não monetária, tá? E se ele não é uma instituição monetária, é isso que a prova vai querer saber, tá? Então, a ideia básica para saber sobre as instituições todas bancárias ou monetárias é só eu analisar se ela dá talão de cheque para os seus clientes. Essa é a ideia. O que essa instituição aqui ela vai fazer? A gente diz que essa instituição que abre conta corrente, ela pode criar moeda escritural. A questão é como assim o banco cria moeda? Alguém não era lá o Banco Central que criava moeda ou a Casa da Moeda, né, quem fabrica moeda? Nesse caso, essa moeda escritural que está escrita aqui é uma moeda que não existe fisicamente. Ela não está impressa, ela não está lá no banco, ela está na minha conta. Por exemplo, eu posso ter 10 milhões na conta. Bom se tivesse, né? 10 milhões na conta. Então, se eu tenho dinheiro na minha conta, esse é um dinheiro escritural, não é um dinheiro físico que eu tenho de verdade lá no banco guardado para mim. Ele é um dinheiro que é escritural. Então, a partir de agora, ó,
tudo o que for aparecer no material, ou tudo no sistema financeiro que seja escritural, quer dizer que ele não existe fisicamente. Por exemplo, ações. Ações também são títulos escriturais. Por que ele é escritural? Porque não existe uma ação impressa fisicamente. Algumas até existem, mas hoje em dia é tudo registrado no sistema. Títulos públicos federais são escriturais, porque eles são emitidos no sistema. Tá? Essa é a ideia do escritural. Então, nesse caso aqui, essa moeda escritural, ela está escrita no sistema bancário e não impressa diretamente como moeda minha. Então, olhem isso aqui, prestem atenção nisso, porque isso é importante saber quem é uma instituição monetária ou não. Agora, eu posso fazer a criação de moeda de duas formas, tá? Que vocês têm aqui. Ou talão de cheque, ou por meio do efeito multiplicador de crédito. Aí eu vou dizer o seguinte, olha o cheque, como é que ele funciona para criar a moeda. Tem gente que é especialista em criar moeda. Por exemplo, eu tenho 500 reais na minha conta, tá? Essa aqui é a minha conta, eu tenho 500 pila. O pila é a moeda internacional do Rio Grande do Sul, tá? 500 pila. Nesse caso aqui, eu tenho 500 reais e eu vou lá numa loja e eu vou comprar parcelado com o cheque. O que eu faço? Eu dou 10 cheques de 500 reais cada um. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou pegando 10 folhas de cheque de 500 reais cada um. Agora, quem sabe a minha primeira folha de cheque vai entrar lá, que eu tenho 500 reais na minha conta, eu dou o talão, eu dou o primeiro cheque e o primeiro cheque... Ok, vai ter dinheiro para esse primeiro cheque. Mas no segundo cheque em diante aqui, eu já estou gastando um dinheiro que eu nem recebi. O que é isso aqui? Isso aqui é criação de dinheiro. É criar moeda. Olha que coisa espetacular que eu fiz. Eu fiz uma criação de dinheiro. Eu criei um dinheiro que não existe. Eu fiz girar a economia. Eu comprei produtos muito acima daquilo que eu tenho hoje na conta. Eu dei cheque pré-datado. Eu criei dinheiro. E essa criação é de uma moeda escritural. Agora, olha como é que o banco faz para criar moeda. O banco faz assim, ó. Ele te dá R$1.000 de empréstimo, tá? Ele vai te dar R$1.000 de empréstimo e vai dizer o seguinte, você tem que me pagar em 24 vezes de R$500. Meu Deus do céu. Ó, fiz uma criação de moeda louca aqui agora, né? Ou seja... Criei, claro, que é um juro abusivo, né? Eu sei que vocês iriam dizer. Mas o banco tem que sobreviver, né? Então o banco cobra um juro grande. O que o banco está fazendo? Ele está pegando R$1.000 e está fazendo com que esses 24 vezes de 500, eles façam uma criação de moeda. Se você for pensar aqui, vai dar quanto? Vai dar 5, 10, 12 mil, mais ou menos, ele vai criar. Ele vai criar 12 mil com 1.000. Ou seja, o banco emprestou 1.000 e criou mais 11.500. Isso eu não estou errando na matemática, eu acho que não, né? Então, o banco está criando uma moeda que não existe. Isso é chamado de efeito multiplicador do crédito. O crédito multiplica, cria uma moeda virtual, uma moeda escritural que não existe exatamente impressa, tá? Essa é a ideia aqui desse sistema. Agora, dentro das instituições que são monetárias, que captam depósito à vista, que estão aqui embaixo, tá? A gente tem que saber quem elas são, tá? Tem aqui bancos comerciais, caixas econômicas, Banco do Brasil, bancos múltiplos com carteira comercial, que a gente vai ver depois, bancos múltiplos, cooperativas de crédito e bancos cooperativos. Eu tenho que decorar esses nomezinhos aqui? Tem. Por que tem? Porque eu tenho que saber quem são as instituições chamadas de monetárias, tá? Eu vou ter que saber. Não vai ter jeito. Agora, assim, ó, como a ideia aqui é ser um curso mais de revisão, eu vou trabalhar com ideias mais básicas aqui dessas instituições monetárias. Primeiro, o que é um banco chamado de comercial? Um banco comercial é aqueles bancos que você já conhece, eu gosto de dar nomes, tá? Vou fazer até umas propaganda aqui de graça, tá? Assim, ó, bancos como o Banco do Brasil, que é um banco público, o Banrisul, que é um banco público, nós temos Itaú, HSBC, Santander, todos esses bancos que tem por aí,
tá? Eles são bancos chamados comerciais. Qual é a ideia de um banco comercial? Basicamente comercializar realmente dinheiro. Só que esses bancos comerciais, tá? Eles têm uma característica extremamente importante. Por quê? Porque eles são os bancos que abrem conta corrente. Esses bancos eles abrem conta corrente. Então, esses caras aqui, ó, são os que vão dar talão de cheque para os seus clientes. Agora, se eu tiver que entender na legislação como é que um banco comercial trabalha, ele trabalha com curto e médio prazo. Se tivesse que aparecer alguma coisa na prova. Primeiro, lembrar, banco comercial, ele é um banco que abre conta corrente, que dá talão de cheque. Então, ele é uma instituição monetária ou bancária, que é a mesma coisa. Ele trabalha com curto e médio prazos, tá? Ou seja, ele não faz um financiamento habitacional, ele não faz um financiamento de alguma coisa muito grande, muito longa. E isso, eu sei que não façam confusão, tipo assim, mas peraí, mas esses bancos que foi falado, eles fazem esses empréstimos e financiamentos mais longos. Eu sei, mas a questão de característica desse banco comercial, a parte comercial desses bancos não faz, tá? Depois, quando a gente trabalhar banco múltiplo, a gente vai entender melhor essas coisas, ok? Então, assim, a ideia básica aqui que eu tenho que saber de banco comercial, que ele abre conta corrente, que ele trabalha no curto e médio prazo, essa é a ideia dele. Esses bancos comerciais são chamados de bases do sistema monetário, que é o sistema da moeda. Por que sistema monetário? Porque esses caras vão criar uma moeda, dando talão de cheque e fazendo aquele efeito multiplicador do crédito, ok? Vamos lá, esse organograma a gente já tem. Gente, isso aqui é bem legal, bem importante aqui para vocês, olha. No sistema financeiro, nós temos o que a gente chama de operações ativas e operações chamadas de passivas. Tá? Eu não vou entrar na questão contabilidade em si, mas eu acho bem legal a questão contábil aqui, mas eu preciso falar da questão que não é contábil, mas eu vou trabalhar num ponto de vista mais simples aqui para vocês entenderem. As operações em si do banco, elas podem ser operações chamadas de passivas ou operações chamadas de ativas. Agora, quais são as operações ativas de um banco? As operações chamadas ativas é sempre quando o banco está emprestando ou financiando alguma coisa. O que isso quer dizer? Então, que empréstimos e financiamentos, são operações ativas. Ou seja, uma operação ativa é quando o banco faz empréstimos e financiamentos. Por que eu tenho que saber isso? Porque vai que na hora da prova eles me perguntem quais são as operações aqui ativas ou passivas de um determinado banco. Operações ativas e passivas são operações ativas. Ativas são operações de aplicação de recursos. Ou seja, o banco não é que ele vai fazer uma aplicação financeira, mas onde é que o banco aplica o dinheiro dele? Onde é que o banco aplica o dinheiro que ele captou? Ele pega esse dinheiro captado e aplica em empréstimos e financiamentos para as pessoas. Isso são operações ativas. E só para a gente deixar claro aqui, operações aplicação são operações ativas. A aplicação de recursos são operações ativas. Ativas aplicações, tá? E as operações passivas é quando o banco recebe, ele está recebendo. Então, vamos colocar aqui, né? O banco recebe, está escrito aqui, eu vou pegar a palavrinha aqui, O banco recebe. A pessoa, na verdade, aqui diz que é a pessoa, não quero fazer confusão aqui para vocês. Então, assim, o banco capta recurso, quer dizer o que o banco recebe dinheiro, tá? Se o banco recebe dinheiro, isso é uma operação
passiva, ele está recebendo dinheiro. Então, quais são as operações passivas do banco? Lembre-se, quando ele está recebendo dinheiro. Então poupança. Quando eu deposito na poupança, para o banco, é uma operação passiva. Ele está captando dinheiro. Quando eu aplico tem um CDB, RDB, que a gente vai falar depois? CDB, RDB, algumas letras, LCI, LCA, isso a gente vai ver depois. Quando o banco está captando recurso, a gente chama de operação passiva. Quando o banco ele vai aplicar esse dinheiro, operação de aplicação desse dinheiro, então é uma operação ativa, que são empréstimos e financiamentos, tá? A ideia aqui, se eu quisesse trabalhar, vamos trabalhar aqui a ideia visual aqui, O superavitário, quem é o superavitário? É o cara que tem dinheiro, né? Esse cara que tem dinheiro, o que ele faz com o seu dinheiro? Ele leva para o banco seu dinheiro, tá? E aqui fica o dinheiro da pessoa. Esse banco, o que ele faz com o dinheiro? Ele deixa guardado lá para sempre? Não, esse dinheiro que está aqui, ele pega o dinheiro lá do superavitário e empresta para o cara que é o deficitário, que é o cara que não tem dinheiro para concretizar os seus sonhos, para fazer tudo o que ele precisa. E esse deficitário, agora, depois, o que o banco faz? O banco empresta 2 dinheiros, que nem está aqui, né? 1, 2. Aí o banco pega 1, 2 dinheiros e cobra um terceiro, que é a parte de juros do banco, não é? E ele, então, recebe do deficitário esses dinheiros, que é devolvido para o banco, e depois o banco pega esses 3 dinheiros aqui também e devolve para o superavitário quando ele precisar. Essa aqui é a ideia. Então, quando o superavitário leva dinheiro no banco, quando o superavitário leva dinheiro no banco, operação passiva. Quando o banco empresta para o deficitário, operação ativa, empréstimos e financiamentos. Certo, gente? Essa é a ideia aqui, tá? De operações ativas, certo? Ok. E nós vamos fechar essa aulinha aqui com a classificação dos bancos aqui. Vamos colocar aqui mais para cima, tá? A classificação dos bancos já caíram em algumas provas caem em classificação de bancos. E é muito simples de se entender, tá? Olha só, bancos de varejo. O que é um banco de varejo, tá? Um banco de varejo é aquele que trabalha com o povão. É aquele que tem muitos clientes. É aquele que tem, vamos colocar aqui mais uma coisa, são operações pequenas, né? Operações, eu vou colocar como pequenas mesmo. Pequenas, tá? Operações pequenas. Então, ele trabalha com muitas operações. Operações pequenas. Tipo, sabe aquela fila lá, já que vocês estão fazendo concurso para caixa? Sabe aquela fila da caixa que tem lá na frente da caixa, às vezes? É aquela fila. Isso é um banco de varejo, é a cara do banco de varejo. O banco de varejo trabalha com um monte de clientes, operações pequenas. Ninguém vai lá naquela fila lá do banco, eu quero depositar R$1 milhão em dinheiro. Não, ninguém vai parar na fila para depositar R$1 milhão, né? Até porque seria perigoso. Então, o banco de varejo ele trabalha com essas operações. O que é um banco de negócios? Um banco de negócio é quando a pessoa vai lá realmente para fazer negócio, ou seja, para grandes operações. Aí, nesse caso, sim, eu vou lá no banco para fazer um empréstimo, mas não estou pedindo R$1.000, R$2.000 para pagar conta. Eu estou pedindo, eu chego lá no banco, eu preciso de 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, então eu vou fazer grandes operações. Então, eu vou num banco de negócios. Dentro dos bancos em geral, existe uma parte deles que trabalha sim com negócios, mas existem bancos que foram criados para fazer negócios. Então, esses bancos de negócio aparecessem na hora da prova, eu teria que diferenciar o que é um banco de varejo, ou seja, saber que o varejo são um monte de clientes, operações pequenas, muitas operações, e o banco de negócios para as grandes operações. Depois nós temos também o Private Bank. O que é esse Private Bank? Nesse caso aqui, já caiu em prova isso aqui, eles são
atendem o quê? Pessoas físicas, então eles atendem as PFs, né, que a gente chama. Pessoas físicas de renda ou patrimônio elevado. Ah, mas é que cada banco vai definir sua renda ou patrimônio elevado. Mas normalmente se diz que quem tem patrimônio de mais de 1 milhão, às vezes a renda elevada é considerada quem tenha ganhe mais de 15 mil por mês, mais de 25 mil por mês. Cada banco vai colocar a sua regra para colocar as pessoas nesse encaixe chamado Private Bank. Ou seja, é um banco que vai trabalhar especificamente com pessoas físicas de renda mais elevada. É isso que pode aparecer na hora da prova. O que muda para esse Personal Bank? O Personal Bank, ele vai atender, olha a diferença entre o Private e o Personal. Esse Personal Bank vai trabalhar também com as PFs, mas ele vai trabalhar com algumas PJs, que são empresas, tá? Mas são empresas pequenas, essa é uma distinção importante aqui, ó. Pequenas e médias empresas, tá? Então, o Personal Bank vai trabalhar com pessoas físicas e pessoas jurídicas pequenas e médias, apesar de que as médias empresas aqui são empresas que faturam milhões, tá? Mas isso diferencia o Private Bank do Personal Bank. E o Corporate Bank? Esse Corporate Bank é bem legal, porque esse aqui é para as grandes corporações, é para atender pessoas jurídicas de grande porte. Esse grande porte, estou falando aqui de uma empresa que está lá na Bolsa de Valores, por exemplo, o presidente da Petrobras, o presidente do Banco do Brasil, ou seja, as pessoas jurídicas, elas são de grande porte, estão atendidas numa parte bancária ou num corporate bank, num grande banco, ou pelo menos numa parte daquele banco que seja corporate bank, porque são para as grandes operações, tá? Então, desse quadrinho, o que pode aparecer? Eu tenho que entender bancos de varejo, o que é, e tenho que saber a diferença entre um banco de varejo e um private bank. Tenho que saber. O banco de varejo, pequenas operações, pequenos valores. Private bank, renda elevada, patrimônio elevado. Personal, pessoa física, mas também pessoa jurídica, média e pequena. E o corporate para as grandes empresas, certo? Gente, então nossa aula fica por aqui hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e nós nos vemos na próxima aula. Valeu, gente. Até a próxima.